Olá pessoal, me chamo professor Alex, vou ministrar para vocês a disciplina de Infraestrutura de Redes de Computadores do curso Técnico em Redes de Computador Mediotech, tá? E a gente vai dar início à nossa aula hoje, a aula 1, tá? Que é sobre Infraestrutura de Rede de Computadores. A programação que vai ser vista nessa aula de hoje, conceitos, né? O conceito sobre redes, tamanho de redes, né, o tamanho que há, tipo de servidores e meio de acesso à rede. Então, os conteúdos abordados na nossa aula de hoje. Conceito. O que é redes? Redes identifica como a união de dois ou mais PC e outro dispositivo conectado entre si, de modo que podemos até compartilhar informações e serviços de mensagem. Exemplo, internet. Então, se vocês observarem no slide, a gente tem a comunicação entre o computador 1 e o computador 2, que é o computador A e o computador B. Então, é a união. Então, a rede, no caso, é a união entre esses dois computadores conectados para compartilhamento de internet e dados. Isso é o conceito inicial de redes. Então, princípios e os objetivos, né? Os principais objetivos. Compartilhamento de informação, né? Então, dentro do contexto de redes, nós podemos ter o compartilhamento de informação, compartilhamento de hardware e software, administração e centralização de suporte. O que pode ser compartilhado dentro de uma rede? Documentos, arquivos, multimídias, impressoras, drives e CD-ROM, discos rígidos, e-mail e outro tipo de software, né? Como, por exemplo, um sistema de banco de dados, né? Através de um software de lojas, podemos compartilhar o banco de dados da empresa. Tamanho de rede. Aqui nós vamos ver os tamanhos das redes. As redes têm, conforme o slide aí, você tem a rede local, área network, né, rede local, é uma rede do tamanho limitado, apenas pequena região física, né? Então, dentro de um ambiente só. Então, a LAN é uma rede local que comporta dentro do mesmo ambiente, né? Então, por isso que temos aí onde diz assim, tamanho limitado, apenas em uma pequena região física. Então, no caso, seria dentro de um ambiente. CAN, Campus Area Network, ou rede de campus. Rede que abrange uma área mais ampla, né? Pode ser conter vários prédios dentro de um espaço. Então, como fosse uma universidade, né? Você observa que dentro das universidades tem vários campos interligados. Então, pode estar utilizando uma rede CAN. MAN, metropolitanamente, área network, rede metropolitana, né? É dentro de uma mesma cidade. Por exemplo, a rede farmácia e outras cidades, né? Hoje utiliza muito a rede MAN quando se tem, a empresa tem vários servidores em diversas cidades onde se podem compartilhar suas informações, né? WAN, Wide Area Network, ou rede local de longa distância geograficamente, diversos países, continentes, como internet. No caso, a WAN, resumindo, é a nossa internet, né, que é considerado uma rede, o que? WAN. E WAN, Vertical Area Network, ou rede vertical. WAN é uma usualmente utilizada em rede de prediais, vista a necessidade de uma distribuição vertical de pontos de rede. Então aí, gente, se vocês estão abordando aí conforme o slide, vocês estão vendo o tamanho da nossa de rede que existe. LAN, Local Area Network, CAN, Campus Area Network, MAN, metropolitanamente, que é dentro da cidade, né? O WAN é a nossa internet e a WAN. Todos esses, resumindo, são os tamanhos de internet, tamanho de redes que encontramos hoje. E a configuração da rede. Rede ponto a ponto a um servidor, né, dedicado. A rede ponto a ponto não há servidor dedicado. Desculpa aí. Então, nas redes ponto a ponto, não precisamos de servidores dedicados. É apenas a configuração entre um computador com outro. Esse tipo de rede é muito conhecida como rede P2P, né? Conforme a imagem que vocês estão observando aí,
ele está só conectado o computador 1 com o computador 2. Tá? Então, isso são uma configuração de redes bem simples, que é a hoje chamada rede P2P. Nessas configurações de rede, baseia-se em servidores, né? Então, a gente viu no slide anterior uma rede P2P, que no caso é uma rede com 2 computadores só. Mas, quando precisamos abranger mais a nossa rede, então precisamos configuração de uma rede mais abrangente. Então, a rede baseada em servidores. Tem um PC dedicado para fornecer o serviço aos demais. No caso aí, esse tipo de rede, a configuração dela, nós precisamos basear-se em um quê? Em um uso de um servidor. E a gente vai observar que na nossa aula, a gente está falando sobre a parte de configurações de rede, dentro do contexto infraestrutura de rede. Quando o servidor e seus serviços falhar na rede, alguns serviços especificamente podem ficar inoperantes, né? Isso é bem interessante. Nas redes com servidor, o serviço pode falhar. Então, se acontecer essa falha, o servidor pode deixar de mandar informações para as estações de trabalho. Tá? Então, outra observação também, PC e sistemas operacionais específicos para esse tipo de configurações. Então, para configurar um servidor, nós precisamos também de um sistema operacional específico. Aí nós temos 2 exemplos. O Windows 2002 Server e o Oracle Linux, né? O Windows Server da Microsoft, né? Que é muito utilizado hoje em ambiente corporativo. E outro também que é muito utilizado em servidores é o Oracle Linux, né? Que também é um sistema onde você pode configurar o seu banco de dados, onde pode compartilhar através de redes. Então, baseando na nossa aula de hoje, rede baseia-se em servidor. Tem um servidor dedicado que fornece o serviço para as demais. Avançando aqui nosso slide. Tipo de servidores. Tá? A gente observou que na slide passada a gente falou sobre os servidores, que é o tipo de configuração de redes. Né? Servidor de arquivos e impressão. Né? Só é um tipo de servidor. Tem um servidor de aplicação e servidor de correio de e-mail. Servidor de arquivos e impressão é onde fica todo o armazenamento do servidor de arquivos utilizado nas estações. Então, esse tipo de servidor, toda vez que uma estação de trabalho precisa solicitar um arquivo, ele vai direto ao seu servidor de arquivo. Se ele precisar mandar uma impressão, automaticamente ele vai utilizar o servidor de impressão. Isso numa rede de grande porte. Usa-se também a extensão FTP, que no caso o protocolo de transferência de arquivos. Tá? Servidor de aplicação possui um servidor responsável por processar pedidos de envio pela porção cliente, que fica nas estações de trabalho. Então, o servidor de aplicação é um tipo também de servidor. Servidor de correio, correio, né? Que no caso é o que controla o serviço de envio e recebimento de e-mail dentro do ambiente corporativo. E aí, conforme a imagem, está ilustrando aí o modelo dos servidores. Outro tipo de servidor de comunicação, controla o acesso do usuário externo ao recurso da rede. Outro tipo também de servidores utilizado é o servidor de diretório, né, que é onde você pode direcionar os sistemas, os arquivos no servidor de diretório específico. Servidor de proxy também, muito utilizado hoje também no ambiente corporativo, dentro das empresas, tá? Porque controla determinado recurso da rede, como o acesso à internet. Aqueles locais que você vai tentar acessar um devido site e lá está bloqueado. Com certeza estão utilizando um servidor proxy, que podem configurar o padrão a ser utilizado, quais sites vão ser liberados dentro daquele ambiente. Aí vocês estão vendo alguns exemplos de servidores, né? Então, servidores que são grandes computadores que ficam em salas climatizadas, conforme nossa imagem do slide, tá? São salas altamente climatizadas, onde são famosos data center, né?
que hoje encontra a maior quantidade de volume de arquivo dos usuários que utilizam os computadores hoje em rede. Topologia. Topologia se refere-se ao quê? Outro contexto também em redes é a topologia. Como é que essa rede é montada? Refere-se à estrutura e organização das redes, podendo ser classificado como física, né, rede a partir da sua topologia, ou seja, considerado meio físico, utilizado em seus equipamentos. Lógica, visão da rede a partir de interligações de equipamentos sem consideração de topologias físicas. Avançando aqui. Então, topologia de rede, se vocês observarem, a primeira que eu vou estar mostrando para vocês é a topologia de rede estrela, né? Observe na imagem que a estrela a gente tem um nó central ali. Esse nó central ele pode ser o hub ou um switch, né? Nesse caso desse tipo de rede, se utiliza-se muito na comunicação um modo central, no caso, deixa eu voltar aqui, na comunicação central. Então, observando aí a imagem, vocês observam que a gente tem os chamados hosts, né, que controla todas as estações de trabalho que estão conectadas, tá? As estações são os hosts. Topologia de rede. Barramento de dados, envio para o PC2, por exemplo. Esse tipo de topologia hoje está inutilizável, né? Não utiliza mais, mas só para conhecimento, né? Em barra. Ele é um tipo de rede que, se uma estação dessa parar de funcionar, uma parte da rede fica comprometida, né? Então, esse tipo de rede hoje não se mais trabalha com ela, né? A topologia em barra, né? Hoje a que mais utiliza assim, ainda é a topologia estrela, como a anterior que a gente viu. Meio de acesso da rede. Então, a gente conheceu a parte de topologia, a gente observou que a topologia mais utilizada hoje é a qual? Estrela. E dentro da estrela vocês observaram que a gente tem que ter um nó central. E para distribuir a internet com esse nó central, nós precisamos de uma conexão com a internet. E hoje utilizamos para conexão com a internet banda larga, utilizamos a chamada ADSL, que surgiu para resolver problema de baixa transferência de internet, que era a antiga chamada de WAP, né, que era a internet de escada que tinha antigamente. Então, a internet ADSL, hoje ela veio para suprir as necessidades dos computadores mais modernos, né, que utilizam assim, da internet, né? Então, por isso que hoje trabalhamos com esse tipo de conexão que é a ADSL. Então, quanto maior a distância para a central telefônica, maior a atuação da menor taxa de transmissão. Então, com isso você tem uma rede com maior qualidade, né? Isso. Modem ADSL. O que é o modem ADSL, gente? O modem ADSL é esse aí que vocês vê muito hoje com a conexão aí Velox e outras mais, Embratel, né? Então esse é um modemzinho que ele utiliza-se para conectar lá naquela conexãozinha estrela. Então se você quer que a sua rede estrela tenha internet, você tem que ter um modem ADSL. Isso é um dos tipos de conexão. E mostrando aí um exemplo de uma transmissão ADSL, né? A gente tem, conforme o slide aí, vocês estão observando que a gente tem um modem. O modem está conectado a um switch, que é aquele switchzinho que é o nó central lá da topologia estrela. A gente também pode se conectar uma rede Wi-Fi, tá? Observando também na imagem que a gente tem ali um filtro, né? Porque se não tiver o filtro, fica tendo muitos ruídos no telefone da comunicação que tem a ADSL conectado, tá? Então, esse modo de transmissão ADSL utiliza muito hoje em empresas e até mesmo em residências. Outro também tipo de conexão que vocês estão visualizando aí é que hoje tem, no caso, o anterior
muito utilizado pela empresa Velox. Esse que vocês estão observando aí hoje é utilizado pela Embratel, né, que é a famosa NET hoje no mercado, né? Então, porque eles utilizam cabo de fibra ótica direta. Então, se vocês estão observando ali, ele tem um cabo conectado na conexão do meu modem, né? Então, um modelo também. Outro tipo de conexão hoje utilizado nas redes são as redes wireless, né? Que é 802.11, que é chamado Wi-Fi, que permite a conexão sem cabos, né? Então vocês sabem que a rede Wi-Fi hoje, a rede wireless, hoje está tomando uma grande proporção pelo fato da você poder ter um acesso à internet sem precisar de cabos, né? Então permite a comunicação sem utilização de cabos, né? E hoje a gente consegue ter vários padrões de rede wireless, como exemplo aí, 802.11, 802.11a e o demais aí em diante, conforme mostra o slide aí na sequência, tá? Então, esses hoje são os padrões hoje utilizados nas redes Wi-Fi, tá? Então, a rede Wi-Fi hoje ela está em alto crescimento pelo esse fato de você não precisar ter o cabo conectado, né? A questão da mobilidade. Um esquemazinho da rede Wi-Fi conectado, você está vendo ali, vários roteadores, pode estar conectado entre o modem, né? O modem manda internet e aí você recebe a internet do modem, o modem manda a internet para os demais roteadores e até mesmo pelo switch, tá? Conforme o nosso esquema aí de rede Wi-Fi, tá? E o slide mostra aí um esquemazinho de uma conexão com vários roteadores Wi-Fi conectados na própria rede. Outro também tipo de conexão que a gente trabalha hoje em muitas redes, rádio, né? Teve um alto crescimento, mas depois teve uma queda, né? Por quê? Porque a rádio hoje tem muita questão a frequência, às vezes você tem que ter uma antena, um receptor, um transmissor, não pode ter nenhuma barreira pelo meio, tá? Então é um tipo de rede que não são utilizado muito hoje em dia, tá? A rádio, tá? Ela teve um grande crescimento, mas hoje teve uma queda em virtude das popularização das outras internet, tá? Aí alguns equipamentos que precisamos para ter uma rede sem fio, né? A rádio, né? Aí no caso é o que fica na casinha lá da pessoa, né? Tem a antena conforme o slide, tem que ter a placa, o wireless no computador conectado e o cabo, né? Onde essa antena vai ser o receptor, né? E onde ela vai receber lá da torrezinha da pessoa que está mandando o sinal via internet. Que no caso é o transmissor. Aí um exemplozinho da conexão, né, via rádio, só mostrando conforme o slide, que a conexão está interligada aí no access point, né? Chega a conexão do cabo e você tem internet aí via rádio. Forma de transmissão de informação, né? Outro também, existe a também chamada simplex, né? Simplex é a forma mais simples hoje de transmissão, que é utilizado hoje nas TVs abertas, né? Outra forma de transmissão também é a simplex, né? Forma mais básica de transmissão. Nela na transmissão pode ocorrer apenas uma direção. Transmissor envia os dados para o receptor. Um exemplo aí é a televisão aberta. Tecnologia de internet. Então, meio físico, né? Os meios físicos. Então, a gente observando aí no nosso slide, a gente tem os meios de comunicação. Quais são os meios hoje que a gente encontra? Dispositivo de internet, conecta com o meio, fornece um caminho de sinais elétrons, onde utiliza-se um cabeamento ou par trançado ou fibra ótica, né? Então são os meios hoje para a gente poder ter um padrão Ethernet, né? O padrão Ethernet são por um tipo onde chega a nossa comunicação. Pode ser por tipo de cabo par trançado ou fibra ótica, né? Segmentos, né? Esse segmento é o único meio de compartilhamento de segmento, por exemplo, Ethernet. Nó, dispositivo que se conecta ao segmento, né?
E o frame aí, conforme nosso slide, são os nó que comunicam por meio de mensagem curta, chamada frames, que são blocos de informação de tamanhos variáveis. Então, o meio Ethernet, se vocês observarem no meio Ethernet, você tem a comunicação A entre a comunicação B, tá? Então, você tem aí a impressorazinha também, são conectados hoje, então vários dispositivos hoje já trabalham com o padrão Ethernet, que é aquela portazinha de rede, tá? E aí, resumindo aí, o padrão Ethernet é a taxa de transferência de 10 megabits por segundo, Fast Ethernet, taxa de transferência de 100 megabits por segundo, Gigabits Ethernet, taxa de transferência de 1 gigabits por segundo. Então, conforme a tecnologia vai avançando, essas taxas também de transmissão vão aumentando, pelo fato hoje de você utilizar alto tráfego de informação no seu banco de dados, tá? Essa foi nossa primeira videoaula. Foi tratada a parte de cabeamento de rede, infraestrutura de redes. E na próxima encontro a gente vai falar um pouco sobre internet, rede sem fio.